Glória a Deus, Pai. Bom, eu não vou querer roubar a tua cena não, pastor Lelis. Eu vou falar bem devagarinho. O senhor já ganhou ontem do pastor Anderson, né? Então eu não vou nem querer entrar nessa disputa, porque nem título de pastor eu tenho. Mas eu quero convidar toda a igreja, abra a sua Bíblia. Aleluia. Romanos, capítulo 8, versículo 14 ao 17. Romanos 8, 14 ao 17. Assentado como você está, diz a palavra do Senhor: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filho, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Vou repetir: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Fecha os teus olhos, não a Bíblia. Pai, a tua palavra, Senhor, que foi lida, Jesus, eu quero que neste momento, Senhor, o Senhor tenha liberdade para agir em nosso meio, tocar em nossos corações e construir conosco aquilo que o Senhor já construiu ao meu coração, Pai. E assim, Jesus, aqueles que ainda precisam, Senhor, de cura, aqueles que ainda precisam, Senhor, de um bálsamo, aqueles que precisam de algo sobrenatural em suas vidas para entenderem e compreenderem que o Senhor é o nosso Abba, que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor venha aqui agir, ó Deus, em nosso meio e transformar essas vidas, ó Pai, curando-as, Deus, restaurando, ó Pai querido, a identidade, restaurando a segurança em suas vidas, restaurando, Senhor, em suas almas, ó Pai, a segurança de entenderem que o Senhor é um Pai que não abandona, que o Senhor é um Pai que cuida, que o Senhor é um Pai que nos dá a identidade, e que esta manhã, Senhor, seja uma manhã de cura e transformação. Assim eu oro e te agradeço no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Ontem, o pastor Egon ministrou aqui algo que impactou nossas vidas ali, o testemunho do ano de 1977, que ele perde o pai dele. E eu vejo o quanto que Deus, ele é detalhista, quanto que Deus é cuidadoso, porque 77 foi o ano que eu nasci. E eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho da minha história. E aquilo gerou algo no meu coração impactante, porque eu nasci em Londrina, dia 28 de abril de 1977. 5 dias depois, a minha mãe veio embora para Cianorte. Então, ou seja, dia 3 de maio, eu estava passando aqui na rodovia 323. E aí começa uma história de um menino que aos 3 anos, a mãe vai embora, já não tinha pai, a minha mãe solteira, e 3 anos de idade, minha mãe resolve ir embora, vai embora para a Baixada Santista e deixa eu com a minha avó, porque minha mãe, ela foi trabalhar em Londrina, eu acabei nascendo lá, e ela conta que a mulher lá que ela trabalhava na casa queria eu de todo custo para criar, e minha mãe não quis deixar, não queria dar, e aí minha mãe fugiu, veio embora e foi morar com os pais dela, e 3 anos de idade ela resolve ir embora também, e aí eu fico com meus avós, minha avó e meu avô. E ali começa uma história que Deus foi construindo, uma história que Deus preparou para mim poder estar ministrando na sua vida. Antigamente eu carregava um certo repúdio, uma certa dor, mas hoje não, para a honra e a glória do Senhor Jesus. E aí vocês imaginam, com 6 anos de idade eu fui para o prézinho, fui estudar, começar minha carreira de estudos. Primeiro dia a avó levou, segundo dia a avó levou. Eu morava aqui na Zona 4, aqui pertinho do cemitério. Estudava no Itacilina. Não tínhamos carro, não tínhamos moto. Meu avô só tinha uma bicicleta. Condições bem precárias, financeiramente falando. Primeiro dia a avó levou, segundo dia a avó levou, né? Levou e buscou. Terceiro dia, ela só levou. Ela falou: agora é contigo. Eu lembro que
Eu chorei desesperado, porque eu olhava para dentro da sala, não enxergava ela, olhava para o outro lado, não via ela. Mas era aquilo que o Senhor já estava preparando, era aquilo que o Senhor estava moldando para a minha vida. Chegava dia das mães, chegava dia dos pais, na escola geralmente, que ia preparar ali um cartãozinho, um desenho, uma lembrancinha. Eu preparando os meus ali, quando eu comecei a entender e compreender as coisas, eu olhava e falava, para quê? Para que eu vou preparar isso aqui? Para quem que eu vou dar? Vou dar para quem? Aqueles amigos que ainda conheciam, sabiam da minha história, que eu não tinha, né, pai presente, não tinha mãe presente, ainda brincavam, tiravam sarro. Ah, você vai dar para quem, ô filho de carrapato? E doía. Eu dava para minha avó, dia das mães, dava para o meu avô, dia dos pais, em honra a eles, porque era eles que estavam me criando. Mas não era fácil. Olhar, cadê minha mãe? Por que minha mãe não está aqui? Dia do meu aniversário, cadê meu pai? Cadê minha mãe? Moleques, vocês sabem como é que é. Às vezes arrumam uma briga. Aí eu pensava, quem eu vou chamar? Eu ainda pensava, falava assim, ó, não mexe comigo não. O meu pai, na minha cabeça, era delegado, era polícia, era do exército, era lutador. Meu pai foi tantas coisas na minha cabeça. E eu falava, ó, você não bate em mim não, porque senão eu vou chamar meu pai. Meu pai é polícia, apanhava do mesmo jeito. Ó, não vem mexer comigo não, porque senão eu vou chamar meu pai tal coisa. Não, tem problema, toma. Porque a região que a gente morava ali era bem complicado. E mesmo assim, apanhava e doía. Minha avó ainda era daquelas, se você bater ou apanhar, chegou em casa, você apanha de novo. Na rua, eu não quero você brigando. Eu apanhava e ficava quieto. E assim foi. Com 10 anos de idade, a minha avó e meu avô resolveram ir embora para a Baixada Santista, que era lá que a minha mãe morava, minha mãe biológica. Sempre tive contato com a minha mãe. Na verdade, minha mãe vinha uma vez por ano, de vez em quando, uma vez a cada 2 anos, mas não tinha aquele afeto. Eu me lembro que teve uma vez que ela veio, ela é a irmã dela, minha tia, claro, e eu não sabia quem que era minha mãe. E eu cheguei para minha tia, oi mãe, oi mãe. Eu tinha 5 anos de idade. E ela, não, eu sou tua tia. A tua mãe é ela. Então era assim o meu relacionamento, infelizmente, com a minha mãe. E nós fomos para lá. E praticamente com 7 anos de idade eu tive que começar a trabalhar, porque as condições financeiras de casa era complicado. Hoje meu menino tem 7 anos de idade, vai fazer 8. E eu olho para ele e eu falo assim, meu Deus, como que a maturidade da nossa época era diferente, né? Porque eu não tinha plano B, tive que ir trabalhar para ajudar a trazer sustento para dentro de casa. Eu fazia entrega de panfleto, eu ajudava a limpar terreno e, enfim, para poder ganhar um dinheirinho para ajudar a agregar na alimentação. Meu avô trabalhava na aviação Cianorte, ganhava praticamente meio salário mínimo na época, o patrão explorava ele. Minha avó lavava roupa para fora, trabalhava na casa das mulheres, das madames, como se dizia antigamente. E assim era a nossa vida. E fomos embora para tentar algo melhor lá, porque lá o salário era melhor do que aqui. Chegamos lá, muita luta, muita batalha também, fomos morar com a minha mãe. E aí, depois de 1 ano e meio, meu avô faleceu. Ou seja, aquele que eu tinha referência de pai, eu perdi, com 12 para 13 anos. E meu avô não era aquele homem presente, não era aquele homem que dava muitos ensinamentos, mas dava os conselhos sábios, os conselhos que dava boa orientação. E nisso, eu perco a referência de pai. Minha avó resolve voltar embora para Cianorte, porque ela nunca gostou da Praia Grande, da Baixada Santista. E aí ela falou, você pode ficar com a tua mãe, eu estou indo embora. Eu falei, não, agora que chegou minha vez de cuidar da senhora, estou começando a entrar aí na adolescência, eu não quero ficar aqui. E eu vim embora com a minha avó. Voltamos para Cianorte praticamente com uma mão na frente, outra atrás e começar tudo de novo. E aí começa a caminhada, começa uma correria para trabalhar. Eu entro trabalhar na UEM, porque lá em Praia Grande eu tinha feito curso de informática. E começo a trabalhar na UEM. Trabalhei 1 ano e 8 meses, mas também uma exploração total. E eu vi meus amigos e aquilo me
indo para Rio, os amigos jogando bola, aquilo começou a escorrer baba, né? Querer estar com eles. E um dia eu cheguei para minha avó, e nessa época eu sempre fui da igreja, sempre fui, né, nascido no lar evangélico, minha avó sempre firme nos caminhos do Senhor. E quando a gente retorna, depois de 1 ano e meio, eu chego para minha avó e falo assim, ó, chega de igreja, eu vou conhecer esse tal do mundo, que todo mundo fala esse mundo, vamos conhecer o mundo, e lá fui eu me aventurar no tal do mundo. 14 anos de idade, comecei a viver uma vida bem complicada, começo a beber, ao ponto de estar bebendo 1 litro de cachaça por dia, junto com os amigos, e era essa vida que eu fiz. Cheguei a vender droga, só não usei porque é aquela história, quem vende não pode usar, que senão não tem lucro, né? Aí ganhava dinheiro, mas era um dinheiro totalmente assim, ilícito, que entrava e saía. E isso foi minha vida até os 17 anos de idade. Aos 17 anos de idade, alguns daqui conhecem a Santina, que foi vereadora por muito tempo. Procurei ela e fui pedir para ela para poder me internar. E ela falou, não, você não vai se internar. Você é um cara bonito, inteligente, tal. E eu chego em casa esse mesmo dia, minha avó falou assim, olha, você trata de arrumar um serviço. Deitei. No outro dia de manhã, era umas 6, 6:30, minha avó me acordando. Vamos, acorda, vai atrás de trabalho. É o seguinte, você vai sair daqui, vai arrumar trabalho. Você vai voltar aqui hoje com o trabalho arrumado. Porque se você não arrumar trabalho e não sair dessa vida, eu te tiro de dentro da minha casa. Porque eu não sou obrigado mais a ficar com você desse jeito. E saiu do meu quarto. Aquilo tremi na base. Porque eu nunca vi minha avó falar tão sério que nem aquele dia. E aí eu levantei, troquei a roupinha e vazei para a Legião Mirim. Que eu era da Legião Mirim também na época. Que hoje é parecida com a Rainha da Paz. Eu me lembro que eu cheguei na Legião Mirim e falei com a Dona Maria, que era uma bênção. Dona Maria, preciso de serviço. Ela falou assim, eu vou arrumar um serviço para você. E hoje eu venho aqui um pessoal que vai selecionar um legionário para trabalhar num laboratório. Mas não pode ter chulé, senão vai atrapalhar a parte dos exames. Eu, graças a Deus, nunca tive chulé, até hoje eu não tenho. Eu falei, então já tem um ponto a mais, né? Glória a Deus. E aí fiquei lá, o pessoal veio, fez a entrevista, selecionou, acabou por honra e glória do Senhor Jesus, selecionou eu e um outro rapaz, e a menina falou, amanhã cedo vai você primeiro, e o Júnior, que era o outro rapaz, vai na parte da tarde. Top. No outro dia, era para estar lá às 7 horas, e minha avó sempre me ensinou, chegue 10, 15 minutos mais cedo e saia 10, 15 minutos depois. E eu cheguei no laboratório, abri às 7 horas, eu cheguei 15 para 7, estou lá. Aí chegou o pessoal, eu falei, o pessoal que me recebeu falou assim, olha, mas quem vai te atender só chega às 9 horas. Eu falei, não tem problema, eu vou ficar esperando. A mulher chegou, me atendeu e foi, enfim. Passou da 1h30 e eu lá ainda com a mulher olhou para mim e falou, você não vai embora? Você não vai almoçar? Eu falei, a senhora não me liberou? Ela falou, tá bom. E nisso chegou o Júnior, que era o outro rapaz que tinha sido selecionado. O Júnior chegou, anunciaram o Júnior, ela já falou, pode deixar o Júnior, fala para ele, pode dispensar ele, fala que eu já escolhi o Gustavo. Só por uma atitude que foi ensinada pela minha avó, eu fui selecionado. E disso eu fiquei 10 anos no laboratório. Dali que eu conheci o pastor João também, que eu fui lá negociar, na época da Celular 2000, negociar computadores para o laboratório, eu conheci essa benção desse homem também. Trabalhei por 10 anos no laboratório Cialab. Acabei fazendo umas coisas erradas na vida também, mas enfim, acabei passando por um primeiro casamento, onde que foi algo que eu não era para eu ter nem começado a namorar, uma ordem do Senhor, e a gente atropela as ordens deles, a gente quer viver os nossos sonhos, quer viver as nossas vontades, e não deu certo. E depois Deus me deu essa preciosa, que é a minha esposa, Michele. Levanta aí, amor. Essa mulher é uma bênção na minha vida, gente. Se hoje eu estou aqui em cima, o Senhor já me mostrou que é por causa das orações dela. Aleluia. Te amo, amor. Você é preciosa para minha vida. E conheço a Michele e já praticamente estamos 20 anos juntos. Temos a Júlia, nossa filha, 18 aninhos, o Davizinho, com 7 para 8 anos. E ali começa uma transformação na minha vida. Começa uma empresa, Bioaxis. Fiquei com a Bioaxis por 18 anos. Eu estou resumindo, pessoal, por causa do tempo, mas é os pontos principais que eu quero deixar para vocês. E na Bioaxis conseguimos um sucesso carnal, aonde eu consegui ganhar muito dinheiro. Eu era tão pobre que só tinha dinheiro. Me afasto da igreja e começo a viver o cotidiano da sociedade para alimentar um ego, para alimentar
a carne por questão do estresse, da correria, do nervosismo. Começo a beber de novo, de pouquinho, mas foi aumentando e minha vida começa desse relacionamento precioso, começa tudo a ser destruído, começa ruínas a cair, tijolinho por tijolinho. E é engraçado que, não, hoje é só um copinho, mas já caiu uma fagulhinha da estrutura do teu casamento. Amanhã é 2 copinhos, mais outros fagulhinhos. Amanhã é uma latinha ou uma garrafa de cerveja, caiu um tijolinho do teu casamento. Isso é fato. Se alguém aqui achar, falar, Gustavo, você está mentindo, Gustavo, você está falando aí no púlpito da igreja, que isso daí, que você está falando não tem nada a ver. Tem. Eu tenho patente, eu tenho autoridade para falar isso para a tua vida. Porque foi de pouquinho que eu voltei. E quando eu vi, meu casamento estava sendo destruído. Algo que eu poderia ter sofrido uma revolta e continuado nos caminhos errados, eu volto para a igreja, que minha esposa me trouxe para a igreja de volta. E aí eu começo uma estruturação, começo um relacionamento, começo uma família, porque é algo que eu peço para o Senhor. Eu não tive pai, não tive mãe, eu quis ter. Aí quando eu tenho, infelizmente as coisas deste mundo, as vontades carnais começam a destruir a minha família. Ao ponto que quase eu traí minha esposa. Hoje nós somos curados. Pastor Anderson e pastora Nani foram fundamental naquele momento da nossa vida, porque a Michelle estava decidida praticamente a abandonar. E eles, pastor Anderson e a pastora Nani, foram incisivos ali. Michelle, dá uma chance, Michelle, isso, assim, assim, assim. E está aí o resultado hoje. E é interessante que mesmo assim, mesmo as quebradas de cara, ainda a gente continua patinando, né? Sabendo que está errado. E quando a Michelle chamava a minha atenção, eu falava, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu viajava bastante porque a empresa cresceu a nível nacional. Tinha 13 filiais espalhadas pelo Brasil afora, para a honra e a glória do Senhor Jesus. E quando eu chegava, eu ficava com saudade delas, da minha família, porque na época ainda só tinha mais, era a Júlia e a Michelle, depois que veio o Davizinho. E aí, naquela correria louca, chegava estressado, ia beber no outro dia. E eu já falei isso aqui uma vez, eu vou falar de novo. Teve um dia que a Michelle chegou em mim e falou assim, toma cuidado, tua filha chegou para mim e falou, é tão bom quando o pai está viajando, né, mãe? E aquilo machucou muito, mas não parei. Retrocedendo um pouquinho, sempre fui informado quem era meu possível pai. E 18 anos de idade, eu tive uma primeira aproximação com ele, aqui, no Shopping Naban. E foi a primeira vez que eu conversei com ele. E carreguei uma história achando que ele era meu pai. Alguns conheceram ele. Só que primeiro contato com 18, com 20 e poucos anos de idade, eu discuti com ele. Ele tinha ido embora do país, eu discuti com ele. E ficamos por 24 anos sem se falar. 3 anos atrás, um ajuste. O pastor André Ricardo estava em casa jantando, juntamente com o pastor Anderson, e o pastor André começou a ministrar meu coração relativamente com a questão de honrar pai e mãe. E eu pensava assim, o que o pastor Anderson foi denunciar minha vida para o pastor André Ricardo? E depois o pastor André falou, não falei nada, quando a gente conversou. E o pastor André foi falando, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tal. Eu falei, pastor, mas como assim? E aí ele foi me falando, coisas que até o próprio pastor Anderson já havia dito. E aí, eu falei, não, eu vou fazer. E eu tinha que fazer até um final do ano. Eu fiz com a minha mãe, levei minha mãe para uma viagem em Foz do Iguaçu, pedi perdão para ela, ajustei, alinhei minha vida com ela e depois liguei para aquele que era o meu possível pai, que era o Luiz. Liguei lá para ele nos Estados Unidos, pedindo perdão. E ali começamos uma amizade novamente, eu e o Luiz. E isso foi. Ele veio para o Brasil, foi em casa, conheci a que era possível de ser minha irmã. E começamos um relacionamento, ele me apresentou para a família dele, para a possível vó, enfim. E aí o ano passado ele voltou de novo. E quando ele estava indo embora da primeira vez, que foi 2 anos atrás, ele falou assim, na próxima vinda minha nós vamos fazer o DNA, para ficar um documentado, tudo certinho.
Mas era incrível que as características que nós tínhamos, as vontades, enfim, até com aquele que era possível, meu irmão também, que chama Gustavo também. E aí as características batiam perfeitamente, não tinha nem o que falar. A própria esposa dele, a atual esposa dele, um dia falou assim: você faria DNA? Eu falei: faço. Ela vai fazer para quê? É a cara do Luiz, é a cara do teu irmão, da tua irmã. Mas amém, vamos fazer. Ele veio para o Brasil, veio para o aniversário do Davizinho, ficou aqui, fizemos um DNA aqui, pegamos o resultado negativo. Só que o melhor de tudo, quando nós fizemos esse exame, quando nós soubemos o resultado, por que minha vida não arruinou? Por que minha vida não decaiu? Há 2 anos e meio atrás, o pastor Anderson também me convidou. O pastor Anderson nunca desistiu de mim, pessoal. Ele nunca desiste. Esse homem ele é insistente, ele é incisivo. Ele é um verdadeiro pastor, não desmerecendo os demais pastores aqui não, mas todas as vezes ele mandava mensagem: está tudo bem contigo, estou orando por você, não desisti de você, eu creio que você tem muitas coisas para a tua vida. Pastor Herminho também, com esse amor, com esse carinho, sempre que me encontrava, às vezes encontrava com ele no mercado, com cerveja, escondia cerveja, para ele não ver, porque é vergonhoso. Ele olhava, ele nunca me criticou. Sempre amor. E aí o pastor Anderson um dia me convida para fazer um devocional na chácara dele. E nós tínhamos ganhado uma leitoinha, ficou guardada por 6 meses essa leitoinha. E eu tentando arrumar uma festa com os meus cunhados, com amigos, com um parente, para promover bebedeira. E nunca deu certo. E quando o pastor Anderson me convidou, eu falei: pastor, eu tenho uma leitoinha que dá para a gente assar. E assamos, levamos para a chácara dele. No final, e lá eu conheço o pastor Leles, e no final de tudo, que o pastor Anderson deu o direito de pedido de oração para cada um, e eu fiz um pedido, o pastor Leles levantou e falou: peraí, vamos parar. Aí esse abençoado veio e me entregou uma palavra, e a palavra dele era assim: você tem a empresa e você tem a tua família, ambas é separada por uma linha fina. E 15 dias atrás eu também tinha recebido essa palavra do pastor Cleito de Japurá, que alguns conhecem. Até era para ele ter vindo hoje pela manhã, mas ele infelizmente não conseguiu. E aí Deus usa também a vida do pastor Leles para chegar e me entregar essa palavra. E o Senhor, através da vida do pastor Leles, falou o seguinte: você tem que escolher. Ou você escolhe a empresa e perde família, ou escolhe família e se desfaz da empresa. Uma empresa onde hoje eu não tenho problema nenhum em dizer que eu ganhava uma média de R$150 mil por mês. Uma empresa faturando 2 milhões de reais. Uma empresa limpa, saudável. Uma empresa que em plena expansão, na verdade era 4 empresas no grupo. E quando eu recebi essa palavra da chácara, eu fui embora com o pastor Leles e ali começamos uma caminhada junto. Ele foi meu discipulador. E eu cheguei em casa, contei para minha esposa. E minha esposa falou: amor, faz o que teu coração manda. Uma decisão complicada, mas eu falei: não, eu não quero mais o que eu estou vivendo para a minha vida. Mas mesmo assim, em alguns momentos ainda eu tentei voltar atrás. Liguei para o pastor Les e falei: pastor, eu não vou tomar essa decisão não. Eu vou conversar com o meu sócio, eu vou ajustar alguma coisa, colocar alguém para trabalhar no meu lugar, arrendar e tal, não vou desfazer não. O pastor Les falava assim: querido, você tem uma linha fina. Ou é um, ou é outro, você não tem plano B. Essa é a ordem do Senhor. E quando eu cheguei para minha esposa, sentei minha esposa, minha filha, e falei para eles, falei: olha, minha decisão é se desfazer da empresa. Elas falaram: nós estamos juntos. Uma vez, na verdade a primeira vez que nós fomos morar junto, eu e a Michele, ela estava grávida da Júlia, e ela falou: nós vamos morar junto. Eu falei: não tenho dinheiro, não estava começando a empresa, não tinha dinheiro nem para comida direito. A Júlia teve vez de pedir, alguns sabem dessa história, o Chico fala que se emociona tanto. A Júlia pediu um pão francês, eu não tinha centavos para comprar um pão francês para a Júlia. E a Michele falou: não, nem que tiver que, vamos tentar, vamos morar junto, vamos criar nossos filhos. Nossa filha, se não der certo, tiver que criar ela debaixo da ponte, nós vamos morar junto debaixo da ponte. E esse dia que eu falei, ela falou: amor, lembra daquilo que eu te falei um dia? Se tiver que morar debaixo da ponte, nós vamos morar debaixo da ponte. Não importa o dinheiro que nós temos, o que importa é nós estarmos juntos, com a nossa família sarada, com a nossa família saudável, com a nossa família justa. Eu falei: vamos embora. Eu vendo a parte da minha empresa.
E eu cheguei pro meu sócio, falei, ele falou assim, cara, agora que nós estamos ganhando dinheiro, eu falei, mas você sabe, o dinheiro para a minha vida não é tudo, nunca foi. Sempre mantive meus pés no chão, minha humildade no meu lugar. Quem me conhece das antigas aqui sabe. E aí eu falei para ele, é que eu tenho um chamado. E eu encontrei um pastor que ele já me falou de novo. Eu não tenho mais como fugir. Ele falou, querido, eu entendo. Se fosse a questão da Michelle estar pedindo para você, eu iria tentar te convencer. Mas, quando se trata de igreja, eu sei que você tem um chamado. Então, cada um de vocês aqui, que está aqui nesta manhã, que tem um chamado, tem outras pessoas que sabem que você também tem um chamado pelo Senhor. Só você que às vezes fica fugindo. Só você que às vezes fica tentando remediar. Não, eu vou dividir o meu chamado com certas coisas. Esquece. Esquece. Vai cumprir com o teu chamado. O Senhor vai ver o que é o melhor para você, se Ele vai te permitir algo a mais ou não. E eu vendo a parte da minha empresa. O advogado da empresa, na época que mexeu toda a negociação, ele falou assim, o teu sócio não sabe o que. Ele fala assim, o que está acontecendo? Aquilo que a gente imaginava que ia demorar 1 ano e meio para fazer todo o levantamento, preparar toda a documentação, ver quanto que valia. Em 15 dias eu estava assinando um contrato de compra e venda. Porque o Senhor queria rapidez. Pastor Lelis liberou essa palavra, pastor Cleito também. O Senhor tem pressa da tua vida. O Senhor tem pressa da tua vida. O Senhor liberou a palavra para minha esposa também. Vai passar um furacão na tua vida. Vai ser rápido, é tudo rápido, tudo rápido. E eu vendo a parte da minha empresa e começo uma caminhada com o pastor Lelis. E chego para o pastor Anderson e falo, pastor Anderson, eu estou aqui. Eu não estou trabalhando mais, estou à disposição da igreja. E o pastor Anderson falou, continua caminhando com o pastor Lelis. Continua caminhando com o pastor Lelis. E muitos sabem aqui que a gente fez muitas coisas juntos aqui. O Chico também. Enfim, ali começa a minha caminhada de uma nova vida. E quando eu descubro que o Luiz não era meu pai, na verdade a gente repete o exame em Maringá. Não é que em Cianorte faz o exame de DNA, colhe aqui e vai para fora. Mas vamos tirar uma segunda opinião. O teste de DNA, por mais que ele seja preciso, ele é 99,99999% de dar certo. Ou seja, ainda tem ali uma vírgulazinha que pode dar errado, um falso negativo, um falso positivo. E fizemos em Maringá. E nisso o Luiz vai embora de Cianorte. E eu pego o exame em Maringá, depois de 5 dias, negativo. Há um tempo atrás o Senhor me deu um livro, um tema de um livro, de órfão a filho de Deus. Está no forninho já o livro, já está saindo aí. Para a honra e a glória do Senhor Jesus. E aí a Michelle falou assim, amor, mas você vai continuar com esse tema desse livro? Eu falei, vou. E isso, nós estávamos num processo que o Luiz estava sendo inserido na minha vida como pai. E quando saiu o resultado, Deus provando. Está aqui, ó. Quando eu falo, escute. O teu único pai sou eu. O teu único pai sou eu. E quando eu pego aquele resultado, era para minha vida realmente ter decaído tudo de novo, porque uma frustração, 47 anos, você carregando uma história. A Michelle fala, amor, Deus te deu o direito de você viver 5 dias, amor, 7 dias, eu não lembro, 7 dias, né? Que nós viajamos junto, o Luiz foi com a gente para a praia. Então Deus me deu aquele privilégio de viver alguns dias sentindo o que é ter um pai carnal do lado. Mas Deus falou, tá bom, filhão. Agora eu não vou dividir mais a minha paternidade com mais ninguém. Eu descubro o resultado do DNA negativo, vou conversar com a minha mãe. Isso mesmo, nem minha mãe sabe. Ou se sabe, ela não quer falar. Direito dela, ama a vida dela, abençoei a vida dela, não é fácil, mas eu não tenho nenhuma brecha aberta aqui para te dizer, eu tenho vontade. Se hoje entrar um homem ali e falar, eu sou teu pai, amém, querido, eu vou te honrar como a Bíblia me ensina. Mas não tem, para mim não tem problema nenhum. E aí Deus nos tira daqui, nos leva lá para Alphaville. Eu não gosto de falar esse nome porque todo mundo quando fala Alphaville já imagina que é aquelas mansões, aqueles condomínios. Mas nós moramos num bom condomínio, um bom apartamento. Mas não é Alphaville, também é um negócio de ilusão. E nós fomos para lá para ser usado por Deus. E quando nós chegamos para o pastor Anderson, falamos para ele, olha,
Nós vamos embora, o Senhor abriu a porta para nós lá, vamos abrir uma clínica. Pastor Anderson, esse homem ele libera umas palavras para nós, irmãos, que eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Ouçam bem aí a boca de Deus. E ele falou assim: Deus vai remir o tempo de vocês. Ele vai acelerar todo o tempo de vocês. Aquilo que era para vocês viverem em 10, 20 anos, vocês vão viver em 1, 2 anos. E nós fomos. Tinha uma sociedade em andamento. O Senhor tira minha esposa da sociedade. Sociedade é só entre eu e ela. Me forma em terapeuta cristão. Vamos abrir a clínica, coloca um escritório de terapeuta cristão e você monta a clínica e vamos colocar, agregar coisas a mais. Top. Vamos lá. Alugou a sala. O Senhor falou: não é nada disso que eu quero, não. Essa parte alguns não conhecem do testemunho, que é novo. E aí, devolve a sala. E era o final do ano passado, era novembro. Aí eu falei: amor, vamos fazer umas contas aqui. Se nós colocarmos a clínica agora, continuarmos, chega final do ano, tudo para, nós não vamos ter mão de obra disponível. E lá em Alphaville tem esse negócio de dar 3 meses de carência. Então praticamente nós iríamos ficar meados de novembro, dezembro inteiro, janeiro, fevereiro, ia voltar a trabalhar. Ou seja, metade de novembro, metade com fevereiro, já juntava, dava 3 meses. Eu falei: amor, é besteira a gente fazer isso aí agora. No final do ano nós já tínhamos a viagem marcada para os Estados Unidos também. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando nós vivemos, o Senhor Ele honra os propósitos. Mas se você fizer só os teus propósitos é uma coisa, mas se você viver os propósitos do Senhor, é fantástico. É fantástico. E nós estamos vivendo o propósito do Senhor. E aí eu falei para Michele: amor, vamos fazer o seguinte, nós vamos viajar tranquilo, vamos passear com a molecada, nós vamos para lá, vamos para Disney, vamos para onde tem que ir, vamos aproveitar. A hora que nós voltarmos, as crianças voltam a Júlia volta para a faculdade, nossa filha, para a honra e a glória do Senhor Jesus, com 18 anos, está no 2º ano de medicina já, entrou com 17 anos, e foi algo que Deus preparou, algo que Deus nos presenteou. Com 17 anos ela já entrou na faculdade, foi morar sozinha em Maringá, e nós fomos para lá e ela ficou. E aí ela, final do ano, viajou conosco. E eu falei para Michele: a gente volta, a molecada volta para a escola, cada um no seu, e aí nós vamos correr atrás da clínica. Voltamos. Beleza, Júlia volta para Maringá, Davi volta para a escola, agora vamos dar continuidade ao processo. Deus não é assim não. Deus vira para Michele e fala assim: me dá tudo que eu te dei. Me dá a odontologia. A odontologia, a Michele hoje é formada também por milagre do Senhor, porque não tinha dinheiro nem para comida. Imagina se tinha dinheiro para pagar a faculdade. Foi o Senhor que presenteou ela com a faculdade. E era um sonho de vida dela. E se ela é dentista hoje foi porque o Senhor presenteou ela, não foi nem eu. Eu ajudei. Eu a encorajei com a minha fé, com a minha pouca fé, mas ela fez. E aí o Senhor vira para ela e fala assim: me dá a odontologia. E o apartamento que nós moramos lá hoje, ele é mobiliado. Então, nossas coisas estão tudo em caixa. E a clínica, praticamente, todas as instrumentações que dava, estavam em caixa. Pode falar, amor? E o Senhor virou para ela e falou: me dá a odontologia. Resumo da ópera. Ela queria vender 17 mil reais o que tinha lá para vender. Eu não estou falando para se mostrar não, irmãos. Não preciso disso, tá? Se alguém estiver pensando assim, toma amor nas minhas palavras. 17 mil reais eram as coisas que estavam lá, que nós fizemos um levantamento e dava esse valor. Eu falei: pode vender, porque nós temos outros projetos. E aí ela começou a anunciar, e uma conhecida nossa da igreja, que nós estamos lá hoje, encontrou uma menina que faz Uber para poder pagar a faculdade dela e ajudar a faculdade da filha. E aí falou para a Michele: ó, essa menina tem às vezes a pretensão de comprar alguma coisa. A Michele entra em contato com a menina falou: eu não tenho dinheiro, mas eu vou falar uma coisa para você. Olha isso, irmãos, presta atenção. A menina mandou uma mensagem, está ali, está no celular dela. Se alguém duvidar, depois ela mostra para vocês. A menina falou desse jeito: Michele, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como vou fazer. Só te digo uma coisa, que Deus vai pagar essa instrumentação, Deus vai te dar esses 17 mil reais. E você só vai me ligar ou vai mandar uma mensagem falando assim: Daiane, o nome dela é Daiane. Daiane, vem buscar que está pago. E aquilo, a Michele recebeu essa palavra, o pastor Lélio estava em casa esse dia. E aí, estava em casa, né? Estava, né? E aí a Michele veio e falou assim: amor, ouça isso aqui.
E aquilo eu comecei a chorar. Falei, amor, faz o que você quiser, porque eu já tinha entendido o que Deus estava falando com aquilo. No último dia que a Michelle trabalhou aqui em Cianorte, no consultório, sabe quanto que ela recebeu de lucro aquele dia? 17 mil reais. Ou seja, já estava pago. É duas situações que eu entendo, pastor Rafinha, numa situação dessa. 17 mil no último dia é para ver, ó filha, eu preciso que você vá para lá. Você vai me obedecer? Porque nunca tinha tido um montante desse tamanho, Chico, na entrada da clínica aqui. E a segunda parte que eu entendo e ela obedeceu e ela foi. Não vislumbrou o dinheiro. E na segunda parte eu entendo que Deus já tinha pago. E aquele material foi realmente tudo doado para a menina. Mas o material da odontologia foi só uma isca. Porque hoje ela é discipulada pela minha esposa. Para a honra e a glória do Senhor Jesus. E é uma família que está sendo reestruturada. Por quê? Porque nós temos hoje a autoridade do céu que nos foi dada para trabalhar na restauração de famílias. Restauração de famílias. E é isso que nós temos vivido lá em Alphaville. Hoje, nem eu nem a Michelle tem trabalhado. Claro, nós temos os nossos rendimentos, né, das coisas que a gente tem. E para a honra e a glória do Senhor Jesus. E nós estamos vivendo aquilo que o Senhor preparou para nós. Nós não sabemos o que tem por vir, mas sabemos que é bom, sabemos que é maravilhoso, tudo que está por vir para mim e para a minha família. Às vezes quando olham, é fácil ir para Alphaville, é fácil, e sem filhos, já falei isso aqui uma vez, nós não temos parente nenhum lá, glória a Deus que tem um pastor Leles um pouquinho mais perto. Agora está lá o Léo e a Raquel, que eu falo que é os nossos novos filhos. Em Alphaville eles são nossos filhos. Lá em Mogi, em Cianorte, daí é do pastor Leles e da Lê. E é assim, queridos. É assim que Deus tem feito com nossas vidas. Tudo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E quando o Senhor me deu essa palavra aqui, eu me encantei. Porque diz assim, no versículo 16... O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Que somos filhos de Deus. Se o próprio Espírito fala isso, qual a dúvida? Por que a dúvida paira sobre a sua mente? Por que a dúvida paira sobre o teu coração? E tudo que eu falei aqui é para a honra e a glória do Senhor Jesus, é para mostrar para vocês que quando você deixar o Senhor fazer, quando você dá a liberdade para o Senhor fazer, Ele faz isso. Ele faz isso, Ele transforma a vida. Nós nunca vivemos um momento do nosso casamento tão bom como nós estamos vivendo hoje. Um respeito um pelo outro, um respeito para com os filhos. E aí, como o pastor falou aqui, chegamos ontem dos Estados Unidos. E o Senhor nos deu essa nova ida para os Estados Unidos para a questão de negócios. Para a honra e a glória do Senhor Jesus, Ele abriu as portas para alguns negócios para nós lá. Só que dessa vez não foi nem a Júlia, não foi nem o Davi. A Júlia por causa da faculdade e o Davi também porque não estava previsto dele ir conosco, realmente. E nós tivemos que deixar o Davi com a minha sogra. Devido à questão da Raquel, vocês sabem aqui, como a Raquel e o Léo estão morando lá, o Davi ia ficar com eles. Mas nada que mais de direito a Raquel vir para cá, né? Nós até apoiamos, indicamos, porque aqui tem mais facilidades devido aos conhecimentos do pastor Leles, a família aqui. E então eles vieram para cá. E nós trouxemos Davi para ficar com a minha sogra. Mas Deus transforma tanto, pastor Herminho, tanto as nossas vidas. Pastor Leles sabe, pastor Anderson sabe, que algumas situações que aconteciam, alguns eventos, até no começo, quando eu vendo a empresa e começo as caminhadas com a igreja, começo a trabalhar com as coisas do Senhor aqui com a Peniel, se tivesse que eu e a Michelle participar de um evento, nós não tínhamos coragem, eu principalmente, de deixar ou o Davi ou a Júlia com ninguém. Eu falava para a Michelle, vai você ou vai eu, um vai ter que ficar. Um vai ter que ficar. E olha isso. Deus nos leva para outro país. Nossos filhos ficam aqui. Porque eu tenho a segurança que os mesmos são filhos de um pai. Que é o nosso Deus poderoso. Nosso Deus maravilhoso. E nós fomos com uma dor no coração. Não é fácil, quem é pai, quem é mãe entende, sabe. Mas nós sabíamos que eles estavam em boas mãos. Na verdade, nossos filhos já foram entregues ao Senhor. E quando a Júlia foi estudar, eu falei para a Michelle, tua filha não volta mais. Você está doido? Como assim? Eu falei, sua filha não volta mais. O Senhor já falou para mim, vocês
deram ela. E eu a emancipei. Porque nossa filha tem chamado na área de medicina. E ser médico não é para qualquer um. E hoje eu sei que a nossa filha não faz vislumbrando dinheiro, não faz vislumbrando posição social. Ela faz por amor, por dedicação. E eu não estou falando isso dizendo que minha filha é melhor que a filha de vocês, que a filha de vocês, não. É para mostrar para vocês que Deus fez com a nossa, faz com a de vocês. Tudo é de Deus, tudo é pelo Senhor. Tudo aquilo que eu tinha não foi capaz de aprovar o meu cadastro na faculdade. E Deus me levantou um fiador, que é o Rodrigo Cabral. Toda a honra e a glória a Jesus pela tua vida, querido. Porque o Rodrigo um dia chegou em mim e falou, e ele não sabia de nada que estava acontecendo. Ele falou, se precisar eu assino para você, tá? E eu tinha acabado de receber uma negativa da faculdade, eu querendo pagar à vista não podia. Eu precisava de ter um fiador. E o Rodrigo de manhã um dia na caverna de Adulão, logo depois da caverna de Adulão, falou assim, eu não sei porquê, mas Deus tocou no meu coração que eu tenho que falar para você que se precisar assinar como fiador da faculdade, eu assino. Eu e a Elaine está disposto. E eu tinha acabado de receber um dia antes a negativa da faculdade. Ou seja, o sonho da nossa filha estava indo para o chão. Mesmo com todo o dinheiro, a faculdade não queria, porque o primeiro ano tinha que pagar, mas tinha que ter um fiador. Olha isso. Mas eu entendo que isso é o Senhor mostrando. Filho, você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas quem controla, quem comanda sou eu. E Deus levantou a vida do Rodrigo Cabral. Rodrigo, toda a honra, toda a gratidão ao Senhor Jesus pela tua vida e pela tua família, querido. E é isso. Deuteronômios 17:6 diz assim: por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Porém, por depoimento de uma só testemunha não morrerá. Não morrerá. O que eu quero te deixar aqui? O próprio Espírito, como disse lá em Romanos 8:16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, o que nós temos que temer? Por que nós temos que temer? Nós temos um Pai que nos ampara, nós temos um Pai que nos consola, nós temos um Pai que nos supre, nós temos um Pai que caminha conosco, nós temos um Pai que nos aconselha. Mas o Senhor não me aconselha. Vai lá, tenha teu momento de intimidade com Ele. Vai lá para o teu secreto. Eu duvido que você não vai receber um conselho do Senhor, um conselho do Espírito Santo. Se a tua vida tem algo ainda que precisa ser transformado, se a tua vida tem algo ainda que precisa ser mexido, dê a liberdade para o Senhor, que Ele vai transformar a sua vida. Ele fez isso comigo, Ele fez isso com muitos que estão aqui. Muitos que estão aqui era tido como um ninguém na vida, e hoje estão aqui. Olha para o teu passado. Por isso que eu falo, quando nós retrocedemos, que vamos viver um processo. O processo dói, não é fácil, mas esse processo, o Senhor vai estar junto conosco. Ele vai estar nos alimentando, Ele vai estar nos dando o suporte necessário. E essa é a palavra que eu quero deixar aqui para a sua vida nesta manhã.